Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Tudo. Quando a gente entra neste mundo, inicia-se a necessidade de sermos educados. A antropologia cristã nos diz de maneira linda que nós nascemos indivíduos. O que é indivíduo? Aquele que não é capaz de separar-se de si. O indivíduo está absolutamente limitado. Ele não sabe sair dele. Mas a nossa vocação é ser pessoa. E a antropologia cristã nos diz que nós só somos pessoas quando nós estamos na posse do que somos, e estando na posse do que somos, nos damos aos outros. É isso que faz a gente ser pessoa. Mas é o movimento. Não é somente quando você se tem, que você já ouviu muitas vezes isso, que você não pode dar ao outro aquilo que você ainda não tem. Não é verdade? É uma regra da vida. Quem não se tem, não vai se dar a alguém de maneira bonita. Mas também não é somente se tendo que você é pessoa. Da mesma forma como também não é somente se dando que você é pessoa. A antropologia cristã nos diz que nós somos pessoas quando nós vivemos um movimento de nos termos e nos darmos. Mas a gente precisa ser educado para isso. Quando você era criança, você era incapaz de dividir qualquer coisa. Você não compreendia nem a sua mãe como uma outra pessoa. Você achava que a sua mãe era uma extensão das suas necessidades. Tanto é que há uma fase da nossa vida que a gente quer incorporar o mundo pela boca. A gente quer mastigar tudo, porque tudo a gente interpreta como uma parte nossa. Você nunca considera que aquela mordida pode doer na sua mãe. Você é incapaz de esperar que sua mãe termine de tomar um banho para levar o seu alimento, ou o cobertor do seu frio, a água da sua sede. Sabe quando você começou a ser educado? Quando você começou a entender que quando a gente tem um brinquedinho, a graça de ter um brinquedo é quando a gente brinca com alguém. Quando a gente divide o que a gente tem com alguém. O primeiro movimento nosso é sempre individualista. Não é nenhum problema, é fase normativa na psicologia, a gente chama. Você tem que passar por ela. Mas se não estiver alguém atento a esse momento de educar você, para que no momento que você entende os primeiros passos da solidariedade, você nunca será capaz de ser uma pessoa inteira. Não. Será sempre marcado pelo egoísmo de querer tudo para você, de querer tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Quando nós compreendemos quem somos como pessoas, você vai aprendendo a se dar. É por isso, minha gente, que ter uma casa, um lar, que é muito mais do que um aglomerado de paredes, eu costumo dizer que o lar é um sentimento que nos ocorre. É uma intimidade que você percebe imediatamente quando você entra lá dentro. Qual é a riqueza da sua casa? As paredes bonitas, os revestimentos clássicos, a mobília bonita? Não. O luxo que nós podemos ter dentro de casa são as pessoas que nos amam e nos educam para chegarmos ao melhor que Deus quer de cada um de nós. Você começou a ser evangelizado não é quando você foi para a catequese. Foi quando a mãe percebeu que você estava sendo egoísta com seu irmãozinho e ela veio lhe dar a primeira lição de solidariedade que gerou a multiplicação dos pães. Não, minha filha, não seja egoísta. A primeira lição evangélica que nós recebemos na vida não veio com os formatos religiosos da pregação, nem tampouco da catequese.
foi quando você descobriu que só faz sentido ter se for para dividir com alguém. Você começou a aprender a dividir o que você tinha, e depois você evoluiu tanto na compreensão da divisão, que você começou a exercer a forma mais elevada de divisão, que não é dar o que você tem, é dar quem você é. Porque às vezes você vai encontrar muita gente pobre que necessita materialmente da nossa ajuda, sobretudo nos dias de hoje, em que o Brasil está tão empobrecido em tantos lugares, em tantas situações. Muita gente vai precisar que você tire um pouquinho do pouco que você tem e contribua. Aliás, nas nossas periferias, onde as pessoas mais simples moram, reina a solidariedade. Muito mais às vezes do que entre pessoas ricas de posse. Lá é lindo você compreender que quando você tira a mão do bolso para ir dar alguma coisa a alguém, você está matando a fome material, essa que dói no corpo. Mas não se engane, na maioria das vezes as pessoas vão pedir que você mate a fome emocional que ela tem. As pessoas estão muito necessitadas de encontrarem outras que se doem. E esse é o gesto evangelizador que mais convence as pessoas nos dias de hoje. Aqueles que não creem nos observam, minha gente. E o que eles esperam de nós? Uma mensagem moralista? Não. No primeiro momento não dá nem para falar de moral. Falemos depois, quando o amor estiver estabelecido. A primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar nos olhos dessas pessoas que têm sede de Deus e oferecer a elas o Deus que nos habita. Eu tenho um Deus que mora em mim. E Ele é tão grande que Ele não cabe em mim, eu preciso dividi-lo com você. Na maioria das vezes, minha gente, eu como padre, as pessoas me procuram por isso. Na maioria das vezes, o que as pessoas esperam de mim é que eu dê um pouco daquilo que Deus é em mim. Me ofereça o Deus que está em você. Quando a gente se relaciona, é lindo quando você percebe que o seu relacionamento de amizade ou o seu relacionamento de namoro, que depois virou casamento, é um relacionamento onde vocês oferecem o Deus que habita cada um de vocês. Aí nós somos pessoas inteiras, porque é o Cristo reunindo as nossas partes, ajudando-nos na evolução. Porque o diabo, sabe qual é o grande objetivo do diabo? É que a gente fique indivíduo a vida inteira. Porque o diabo tem muita chance no coração individualista, no coração que não pensa no outro, no coração que está sempre marcado pela inveja, pelo orgulho, pela prepotência, pela falta de caridade. E nós não queremos dar esse espaço a ele. Eu quero que tudo em mim seja educado, para que eu seja uma pessoa, e sendo uma pessoa, o Deus que me habita possa sorrir para o Deus que habita em você. Essa é a sua vocação. Quando você diz que Deus lhe habita, que Deus está em você, como é que você pode conciliar as prisões emocionais que tantas vezes nós vivemos com a certeza de que Deus está em nós? Se você é um território consagrado, eternamente conquistado pelo Senhor, não faz sentido dividir com aquilo que lhe destrói. Não faz sentido você alimentar os vícios que despersonalizam, que ofuscam a imagem e semelhança de Deus em você. Não faz sentido você alimentar aquele namoro, aquele relacionamento promíscuo, indecente, desrespeitoso, onde você se sente muito mais uma praça pública, onde o outro joga o seu lixo emocional e não está nem um pouco preocupado com o mal que ele lhe faz.
é libertação. Às vezes o que Deus espera de nós é que você termine aquele relacionamento que está ofuscando a imagem e semelhança dele, porque você não pode estabelecer vínculo com ninguém que não queira para você o mesmo que Deus queira. Não se demore com os que estimulam sua insegurança, com os que instrumentalizam sua fragilidade. Cerque-se dos que estão comprometidos com sua evolução, porque a qualidade da vida emocional depende dos que escolhemos andar ao lado. Às vezes é muito fácil a gente se acostumar com uma ambiência emocional desfavorável. O que é uma ambiência emocional? As pessoas que de alguma forma nos influenciam. Quem faz parte da sua ambiência emocional? Aqueles cuja palavra pesa sobre você. Aqueles cuja opinião é importante para você. Aqueles que você, no dia a dia, divide a vida, seja no trabalho, seja na vida emocional, seja na família. Às vezes nós nos acostumamos com uma ambiência emocional desfavorável. É aquela pessoa que nos critica o tempo todo, parecendo querer o nosso bem. Não, crítica em excesso nos fragiliza. E a gente identifica facilmente quando uma crítica está a nosso favor. Às vezes a pessoa nos critica com desdém, com satisfação, de nos diminuir, de nos humilhar, e quer que a gente acredite em sua boa intenção. Não é assim que funciona. Quando alguém está comprometido com a nossa felicidade, com a nossa evolução, nós percebemos a diferença na maneira como ela nos critica. É uma crítica envolvida em tanto amor, em tanto cuidado, que nunca nos ofende, por mais que nos desinstale. Às vezes a crítica do outro nos desinstala, mas não nos ofende. E às vezes a crítica somente nos ofende. E ao invés de nos motivar a ir além, ir adiante, não, ela nos paralisa, porque nos coloca num estado emocional que não favorece o crescimento. Portanto, fique atento. Só dê ouvidos a quem te ama. Só preste atenção, só ouça os que de fato estão comprometidos com o seu crescimento. Eu sei que às vezes o resultado da perturbação emocional em nós é a nossa incapacidade de reconhecer o que precisa ser modificado. Você pode observar que toda vez que nós estamos emocionalmente perturbados, nós perdemos muita capacidade de perceber o que nos faz mal. Aliás, é até uma consequência do pecado em nós, né? Parece que tudo vai ficando mais volumoso. Quanto mais a gente peca, quanto menos condições a gente tem de sair do pecado, mais o pecado vai construindo as suas moradas dentro de nós. E as moradas do pecado, elas nos dinamitam. Ela faz um efeito contrário. Nós habitamos o pecado, mas ele tem o poder de nos expulsar de nós. A gente sabe que na psicologia, terapia é um processo de reintegração do ser humano consigo mesmo. É o primeiro passo da terapia. Uma boa terapia vai nos deixar mais integrados em nós. O que é ser integrado? É você ter consciência das suas fragilidades, das suas possibilidades, e você saber articular, você saber lidar bem com você. Para isso que a gente faz terapia. Os psicólogos, os psiquiatras, eles são especialistas de, por meio de uma conversa ou até uma medicação, que às vezes falta a química do bem-estar em nós, que nos prejudica em lidar com a gente. Então esses profissionais, o padre, o pastor, os líderes religiosos, quantos já conseguiram trazer harmonia ao seu coração? Por quê? Eles modificaram a maneira como você pensava e como você sentia. Eles lhe ajudaram, por meio da palavra,
expulsar ou destruir as habitações que você construiu para aquilo que no seu comportamento. Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro. E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra muito pouco, por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência, que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais, quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem o mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel. Tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, não é? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus esse lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se Ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né, um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Na palavra, a comunicação se realiza. No silêncio, ela se completa. Pois a compreensão se concretiza a partir do silêncio. Há poder em ambos e a sabedoria é usar bem esses dois tempos da comunicação. Dentro de uma composição, as pausas são tão importantes quanto os sons. Uma boa orquestra é aquela que executa bem as dinâmicas das pausas e das continuidades. Mesmo no silêncio da pausa, a canção continua. Não diga as coisas com pressa. Mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade recomendava aos poetas: convive com os teus poemas
antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é a experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nessa mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus
que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou ao dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade leoniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. E aí a gente assusta aquele que nos escuta, a gente machuca aquele que nos escutou. Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você e você precisa gritar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável e você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos.
Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é, o medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem, e para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele.
Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino senão tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecendo, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Talvez você tenha passado pela experiência de algum momento da sua vida, você estar diante de alguém que pudesse lhe dizer isso. Olha, se preciso for, eu dou a minha vida por você. São as pessoas que nos amam de verdade. São aquelas que são capazes de loucuras por causa do amor que sentem por nós. São as pessoas que são capazes de doar o seu tempo. São aquelas pessoas que são capazes de mudar o jeito de ser, de transformar alguma coisa dentro do coração por causa do outro. Quantas vezes eu já vi um pai mudando o jeito de agir, mudando a conduta por causa do amor que tem pelo filho? Quantas vezes eu já vi alguém modificando o comportamento por amor que tinha a mim? Amigos que às vezes faziam um esforço danado para serem melhores, para que os amigos deles pudessem se beneficiar com aquela mudança, com aquela melhora. Aí a gente descobre que se há um jeito bonito que a gente tem de provar o amor que a gente tem pelo outro, é através de gestos muito concretos. Quando a gente é capaz de mexer na nossa vida, de incomodar a nossa tranquilidade, porque a gente sabe que a gente precisa ser melhor por causa do outro. Por isso, cada vez mais eu me convenço que quanto mais a gente ama, mais aprimorado a gente fica. Porque o amor que a gente sente pelo outro é uma matéria que nos desinstala para a gente ser melhor. É como se nós olhássemos nos olhos do outro e descobríssemos que nós podemos alcançar coisas ainda maiores. E a gente só alcança à medida que a gente ama. Porque amor é uma intervenção divina na vida humana que nos transforma para melhores. Diferente do ódio, né? Quando a gente ocupa o nosso coração de ódios, a gente regride, a gente se transforma em pessoas piores. Mas quando a gente ama de verdade, quando a gente é fiel a alguém, quando você descobre no outro motivo para você dizer isso, se for preciso eu dou a minha vida por você, a gente então entra em alguns territórios da vida que só o amor pode nos levar. Um jeito bonito de ser, da gente jogar fora as mesquinharias, da gente jogar fora aquilo que não vale a pena. Porque é tão bom a gente amar, é tão bom a gente ser amado, é tão bom a gente descobrir que a vida pode ser melhor porque alguém nos ama ou porque a gente ama alguém. É por isso, minha gente, que nós não temos como anunciar o amor de Deus pela vida humana, o amor que Deus tem por você, senão a partir desses exemplos simples. Porque todos nós já experimentamos na carne o que é ser amado. Ainda que você possa dizer, padre, eu não sou tão amado assim na vida. Mas em algum momento alguém teve predileção por você. Em algum momento você teve predileção por alguém. Ser predileto de alguém é tão especial, tão bonito. Engrandece o coração de quem sente a predileção e daquele que é predileto. Eu me sinto muito feliz, minha gente, porque desde criança eu aprendi que Deus é amor. A minha mãe me ensinou a amar o coração de Jesus, desde pequeno. Mas não foi na teoria. É porque eu via na vida daquela mulher uma atitude de querer ter um coração semelhante ao de Jesus, porque ela admirava Jesus. E na minha mãe, olhando, e depois de ter estudado tanta teologia,
eu começo a descobrir que aquelas pessoas que se apegaram a Jesus, aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus, se apaixonaram por Ele do mesmo jeito que a minha mãe também um dia. Porque Jesus olhava para as pessoas com predileção. Por mais que aquela pessoa tivesse errado na vida, Jesus olhava com carinho, Jesus olhava com afeto. Tanto é que a pessoa era capaz de reconhecer o seu erro, era capaz de reconhecer uma vida inteira de coisas erradas, de situações desastrosas, de maneira otimista, porque Jesus não lhes colocava na culpa. Jesus só despertava o arrependimento. Jesus tinha predileção pelos que ele encontrava, pela vida humana. E eu fico feliz porque esse é o Deus que eu anuncio. Se você retira de mim a certeza de que Deus me ama, a certeza de que Deus está presente na minha vida, me reconciliando com o meu passado, me reconciliando com os meus erros cotidianos, com a miséria grande que existe dentro de mim, eu não teria mais nada para falar. Eu não teria nada para escrever, eu não teria nada para cantar, porque a centralidade da minha palavra, o que gera a minha palavra, é o tanto que eu acredito no poder redentor de Jesus, na capacidade que Ele tem de olhar para os miseráveis, de amar os piores deste mundo e de saber que eu, sendo um dos piores, eu sou muito amado e predileto por Ele. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha dificuldade de acreditar nisso. Geralmente, quando nós estamos muito fracassados, é muito difícil a gente conseguir alcançar um fio de esperança para que a gente possa sair do fracasso, porque a gente só se enxerga fracassado. Mas eis que a gente pode anunciar a você, que tem esse coração assim hoje, de que Deus tem predileção por você. Ele não espera você ficar santo para gostar de você, para lhe querer bem. Não, a santidade vai ser uma consequência desse querer bem. A mudança da sua vida vai ser uma consequência desse reconhecimento, de olhar-se. Mesmo sabendo-se miserável, o pior de todos, o mais vergonhoso, Deus é capaz de trocar reinos por ti. É desconcertante, eu sei. Eu também tenho dificuldade de acreditar nisso na minha vida. Mas se eu perco isso de vista, eu esqueço quem eu sou. Se eu perco isso de vista, eu me transformo num fracassado. Se eu perco isso de vista, os meus erros se tornam maiores do que eu. E eu não tenho o direito de fazer isso comigo. Você não tem o direito de fazer isso com você, porque existe um Deus que tem predileção por você. Existe um Deus que lhe ama e que não desiste por nada dessa vida de ter você ao lado dele. Eu acho que no coração dos discípulos, gente, devia existir uma santa vaidade, né? De estar ao lado de Jesus. Você já imaginou que beleza poder estar ao lado de Jesus, andar com Ele, ver fazer tudo o que Ele fez, participar dos grandes milagres da vida de Jesus? Imagina o que aquilo foi para o coração dos discípulos. Mas Jesus sabia que aquilo não bastava. O que ia segurar o coração deles era depois da morte, no momento em que eles não tivessem mais aquela presença ao lado, e mesmo assim eles precisassem colocar diante deles a certeza de que o Cristo continuaria movendo a vida deles mesmo depois da morte. E o único jeito que um discípulo, que um apóstolo tem de continuar no tempo, sem desistir, é ele se recordando do quanto Jesus amava. O amor é que encoraja a gente continuar dando o testemunho da ressurreição. Aquele que me amou, aquele que me envolveu, aquele que me envolve o tempo todo, me leva a estar aqui hoje, a olhar para você, para lhe desafiar a encontrá-lo também. E que, portanto, qualquer mudança que tiver que acontecer na nossa vida, terá que nascer como uma resposta amorosa, não outra coisa. Não é uma obrigação. Não transforme a sua religião num código de obrigações, não. Deus não se alegra com a obrigação cumprida. Deus se alegra com aquele coração que foi tocado pela sua misericórdia, e assim, nesse toque, a partir dele, descobre um jeito bonito de viver. É isso que é religião. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração
e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.